Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados de Deus Pai, muitos amigos conosco aí nesta live, alunos lá de Londres, nós tivemos um núcleo lá em Londres, tivemos também um núcleo na França, outro também lá me fugiu o nome, naquela região da Europa ali, nós tivemos vários núcleos, tivemos um núcleo também na Alemanha e alguns alunos também lá de Primavera do Leste, enfim, várias regiões do Brasil e do mundo com alguns núcleos da FATAD com o propósito de alcançar cada um de vocês com o conhecimento da palavra de Deus. Então, trazendo para você hoje, nós teremos um momento muito importante hoje, quando estaremos trazendo a realidade aos nossos corações daquilo que é tão importante para nós. A importância de seguir a Jesus um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Seguindo a Jesus um dia de cada vez. Não é todos os dias, mas estaremos sempre olhando essas características do Evangelho de Cristo e tendo uma interessante visão da obra de Deus. E hoje eu quero trazer para você essa característica, tá? Sobre esta visão do reino de Deus. Quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, sempre destacaram a culpa do homem. A verdadeira conversão nunca ocorre menos que a pessoa se tenha humilhado. Nunca. A troca de palavras entre Jesus e Nicodemos no Evangelho de João, no capítulo 3, ela é fascinante, fascinante, porque ela nos traz esta ideia de como seguir a Jesus passo a passo. Aí vem o que nós chamamos o novo nascimento, que todos vocês já têm esse conhecimento sobre a questão do novo nascimento. Primeiro, a salvação. Olha como é importante nós termos esse entendimento aqui. Ó. Primeiro, salvação. O que é a salvação nesse aspecto que nós olhamos aqui da salvação? É quando eu tenho o primeiro contato, a primeira visão da importância de Jesus Cristo para a minha vida. E quando eu sinto a necessidade de salvação. Normalmente, veja bem, normalmente isso vai ocorrer quando nós estamos lá no fundo do poço ou estamos num beco sem saída. Normalmente pode acontecer de encontrarmos a salvação em Cristo Jesus através da leitura da Bíblia, através de testemunho de outras pessoas e nem tanto estamos no fundo do poço. Mas o caminhar com Jesus a cada dia, a cada momento, ele é tão importante, tão necessário, porque há momentos em que você está no ápice, está lá em cima, lá na torre, ó, aqui no ápice, está tudo tranquilo, tudo bem, tudo sereno, aí você tem uma dificuldade de manter o que eu vou trabalhar hoje com você, de manter algumas coisas importantes na vida. Que eu vou falar muito hoje sobre isso, tá? Sobre a questão do foco, sobre a questão da determinação, sobre a questão de criar uma agenda para mantermos essas características diretas da nossa vida. Então preste bem atenção. A salvação, lá em Atos capítulo 13, e verso 39, ele chama a nossa atenção para essa evidência. Por que eu preciso de salvação? Por que eu preciso de salvação? Primeiro, eu tenho que entender a necessidade de salvação. Aqui embaixo, estou no fundo do poço. E quando eu estou no fundo do poço, eu não tenho mais esperança, que eu não tenho mais nada. Aí aqui, eu busco a salvação. E às vezes eu busco vários caminhos para essa salvação. Tentando buscar
no meu entendimento, na minha vontade, alguma coisa que possa me salvar, até que eu encontre com a verdadeira salvação. E às vezes nós estamos bem em Cristo Jesus. Estamos bem em Cristo Jesus. Estamos tranquilos. Mas de repente, desaba sobre a nossa cabeça uma tormenta terrível. Que você vai ao solo, que você vai ao chão. E aí você clama muito mais por salvação. Porque você está lá embaixo. É quando todos te abandonam. É quando todos te deixam. É quando você se sente sozinho no fundo do poço. Aí você recorre novamente a Cristo Jesus. Porque Ele é o único que sustenta, que cuida de você e que nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. O segundo aspecto da salvação que vem em seguida, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo, e que nós falhamos muito com isso, é libertação. Libertação. Falhamos muito com esse aspecto aqui. Muito, 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 muito. Nós falhamos aqui com esse aspecto. E aí, a importância de entendermos isso está em olhar esse aspecto da libertação. Eu posso, às vezes, ser salvo, mas não ser liberto. Eu posso, às vezes, ser salvo, mas não ser liberto. Vou repetir pela terceira vez para você. Eu posso ser salvo, mas não ser liberto. Como que funciona isso, professor? Ser salvo e não ser liberto. Porque eu posso ser salvo, mas trazer junto comigo, algumas coisas. Romanos 6:1 diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? O João 10:10, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Eu vou falar hoje o que é abundância e o que não é abundância. Aí eu preciso aqui de ter um entendimento de ser liberto. Liberto do quê? De toda a dor do passado. Toda a dor. Toda amargura. Amargura. Todo rancor. Mas eu posso, preste bem atenção, eu posso ser salvo e não ser liberto. Porque eu trago junto comigo, amanhã a aula vai ser sobre isso. Amanhã nós vamos falar sobre o foco do entendimento de Cristo Jesus, a determinação da liberdade para nós. Citamos muitos versículos bíblicos, mas não compreendemos o fundamento desses versículos bíblicos. Aí, eu fui salvo. Os primeiros meses desta experiência de salvação em Cristo Jesus é extraordinária, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E aí, quando eu experimento 3, 4 meses dessa salvação, o Espírito Santo habitando totalmente no meu coração, na minha vida, sou batizado com o Espírito Santo e até com evidência de línguas, e experimento essa grande torrente de água inundando o meu ser e trazendo uma alegria infindável para a minha vida. Como eu não faço a manifestação disto? Como eu não mantenho isso e não passei por um processo de discipulado? Olha a seriedade disso aqui. Não passei por um processo de discipulado. O que é o processo discipulado? Ele vai de 6 meses a 3 anos, o processo do discipulado,
para desenvolver as características de seguir a Jesus cada dia. Ou seguir a Jesus por cada dia. Cada dia uma nova experiência, uma nova novidade, uma nova vivência de Cristo vivendo em nós. Se eu fui salvo, mas não passei pelo processo do discipulado, normalmente eu não voltei atrás. Pastor, professor, eu aceitei Jesus e a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Amanhã eu vou explicar esse versículo. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Estão salvos, foram libertos. E o terceiro aspecto aqui é transformados. É transformados. Aí, se eu não passei pelo processo discipulado, menciona para mim aí se você fez um discipulado de pelo menos 1 ano, você conhece todas as doutrinas bíblicas, você evidencia os dons espirituais, você experimenta o viver de Cristo diariamente na sua vida, você sente o Espírito Santo com você diariamente, mesmo estando aqui embaixo, abandonados por todos, atacado por todos, injuriado, caluniado, atacado, mas você está aqui embaixo, mas você sabe que aqui no vale Cristo está com você, porque você sabe quem é o seu Salvador, o seu libertador e o seu transformador, e você sabe quem é Cristo Jesus na sua vida. Você nutre esta experiência maravilhosa em Cristo Jesus. Você experimenta isto. Você passou por discipulado? Assim, um discipulado autêntico mesmo, em que você desenvolveu o crescimento em Cristo Jesus? Você quer comentar aí? Quanto tempo foi o seu discipulado? Ou foi como eu? O meu discipulado foi assim, me empurraram em Jesus, e tinha um casal que orava por mim há 2 anos, essas orações foram ouvidas, respondidas, e 2 anos orando por mim. A minha mãe aceitou Jesus. Uns 2, 3 meses depois, eu nem sabia, fui visitá-la lá no interior. E era uma sexta-feira santa. E ela forçou a barra num dia para me levar à igreja. Eu não fui. No segundo dia eu não tive como escapar. Fui para a igreja. Me mandaram ajoelhar lá se eu queria. Nem perguntaram se eu queria aceitar Jesus. Veja bem. Nem o convite me fizeram para aceitar Jesus. Nem o convite. E o pastor perguntou, quem é você? Minha mãe. Não, ele veio para aceitar Jesus. Eu falei, não, veio para entregar. Eu falei, meu Deus, eu não trouxe nada. O que a minha mãe quer que eu entregue? O que ela quer que eu faça? Eu não trouxe nada aqui para ela, para entregar. Me levaram na frente, me ajoelharam lá, oraram por mim. Naquele 1 minuto de oração, a oração de 2 anos para minha salvação, a oração de 2 anos para minha salvação, um casal, irmão João de Melo, sua família, sua esposa, eram de Minas Sul, mudaram para Goiânia, foram trabalhar comigo, eu era gerente da farmácia, e eu era perdidamente perdido, mas ele dizia assim para mim, estou orando por você, Jesus vai te salvar. Eu ria, eu tornar crente, que absurdo, tal. Aí fiquei crente, vim para a igreja, para Goiânia. Frequentei 3 domingos lá na igreja, ninguém deu nem atenção para mim. Fui embora para não voltar mais. Jesus mandou um anjo no caminho para me encontrar e me discipular, me cuidar de mim, mas foi um discipulado na marra. Não foi assim de estudo da palavra, doutrinas, orientações, não. Ele me tirou da onde eu morava, levou para perto dele, colocou numa república de jovens lá em Goiânia, me sentou lá e comecei a levantar de madrugada para a oração, que para mim era um sofrimento, mas ele batia na minha porta. Aí eu gostei desse negócio, envolvi com os crentes e fui seguindo. Comprei Bíblias, comecei a fazer cursos do Instituto Correspondência Internacional, da Cruzada de Evangelização para o Brasil. Fui fazendo aqueles cursinhos, eu fazendo aquilo ali. Mas não me passaram sobre doutrinas, não me passaram sobre orientações de oração, sobre o processo de jejum, de doutrinas, nada disso.
doutrinas bíblicas, nada disso. Passado de doutrina de costumes. Eu usava chapéu, eu era abotoado aqui, camisa de manga comprida aqui. Doutrinas de costume. Mas eu não tive uma real experiência de fazer um curso bíblico de profundidade como o da Fatad. Não tive essa experiência. Eu não fui discipulado. Eu fui salvo, mas eu não fui liberto. Eu não fui liberto. Eu trazia dor, amargura, rancor, ódio. Ódio. Como pode você ser salvo, é salvo e ainda ter essas coisas no seu coração? Como é que pode isso? Como que isso funciona? Você não tem paz. Você vive desejando o mal para as pessoas. Tive uma experiência interessante numa das igrejas. Tinha uma pessoa lá que era a mais santa de todas, odiava a mentira, eu detestava a mentira, e tanta coisa, e tanta coisa. Eu dizia para essa pessoa, meu irmão, volte aqui para o nosso mundo, volte aqui para a realidade, fica aqui conosco na congregação. Ah, pastor, essa congregação, não sei o quê, e tal, e vai daqui, vai dali, tá bom. Fazer o quê? Ele queria, era o mais crente de todos, brigava com todo mundo, porque as pessoas não eram crentes igual a ele. Passam-se os dias, passam-se os anos, e aquela pessoa mostra quem ela era. A mais mentirosa da face da terra. A que mais tinha possibilidade de enganar as pessoas, de mentir. Era salva, mas não era liberta. Dor, amargura, rancor, ódio fazia parte do coração daquela pessoa. Desejava o mal para as pessoas. Se alguém tocasse pelo menos em qualquer coisa daquela pessoa, ela se irava, ela brigava, ela perdia a postura. Fui salvo, eu tinha dor, eu tinha amargura, eu tinha rancor, eu tinha ódio. E eu trazia, desde a minha infância, dores, mágoas, ódios, decepções, rancores, desde a minha infância. Aceitei Jesus como meu Salvador, não como meu Senhor, como meu Salvador, que o senhorio eu vou falar na transformação. Aqui eu estava salvo, e podia até ir para o céu, porque eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu suficiente Salvador. O meu nome estava escrito no livro da vida, porque eu cortei em 80% aqui na salvação, 80% dos pecados que eram rotineiros da minha vida. Eles passaram. Não voltei a praticá-los. 80%. Mas 20% ainda predominava. Depois de 3 meses, eles começaram a voltar, a fruir novamente. E isso começou a me trazer dores, decepções. Porque nos primeiros 3 meses da minha fé, eu fui batizado com o Espírito Santo com menos de 30 dias de crente. E foi aquele Espírito Santo que eu não conseguia abrir a boca. Eu transbordava em língua estranha. Eu não conseguia dar um testemunho que eu transbordava em língua estranha. Eu profetizava, eu saía andando pelas ruas e era dirigido pelo Espírito Santo a entrar nas casas. E Deus fazia uma obra tremenda. Eu tinha uma autoridade para expulsar demônio, reconhecendo o poder no nome de Jesus. Eu vivi 3 meses numa euforia tremenda, até que aconteceu um problema na minha vida. Eu pensei que eu nunca mais iria pecar. Os 20% que estavam aqui voltaram. Os 20% começaram a criar força na minha vida. E eu descobri que eu não era liberto. Fui fazer um curso teológico, o primeiro que eu fiz de profundidade. Fui para uma faculdade tradicional, não era pentecostal. E eu era muito eufórico, pentecostal, daqueles do reteté, da alegria, do manto, profetizar, ter visão, mas eu não era liberto. Eu não era liberto. Como que isso ia funcionar?
Não funcionava. Aí eu tinha uma dificuldade enorme de entender esse processo, essas coisas, e isso me levava a uma dificuldade tremenda. Dor, amargura, rancor, ódio ainda dominava. Eu vou falar sobre o perfil comportamental de cada um, que são questões genéticas que nós herdamos, de cada um. E aí, ao herdarmos estas coisas, isso faz parte da nossa vida. Aí nós temos que ter o que nós vamos falar amanhã, o domínio próprio que nos leva a ter esse entendimento de libertação. Libertação. Aí continuamos nesta caminhada, nessa dificuldade. Fui fazer o curso, 2 professores, a Mabel Sheldon e o pastor Dewey, viam o meu comportamento. Eu era crente, mas o meu comportamento não era crente. Eu desafiava as pessoas, eu brigava com as pessoas, eu discutia com as pessoas. Não era um diálogo teológico, era discussões, e brigava, e já mandava a pessoa para o inferno. Pastor Dewey, Lourenço Olson, Mabel Sheldon, ministravam a disciplina Vida Cristã. Meu entendimento de vida cristã era completamente diferente. Eles insistiram, e eu discutia com eles. Aí eles falavam assim, você não ser liberto, você não ser crente. Que conversa é essa, rapaz? Tu vem lá dos Estados Unidos falar isso aqui pra mim? Sou pentecostal, sou obreiro da Assembleia de Deus. Você não ser liberto. Insistiram comigo 2 meses até que eu aceitei a fazer um trabalho, um projeto de discipulado com eles. Gente, isso aqui me ajudou em 50% naqueles momentos que eu estava vivendo. Não vou 50% só, que eu resistia, eu tinha dificuldades de viver a essência da vida cristã, porque eu não tinha passado por um discipulado para ser um seguidor de Cristo. Ser um seguidor de Cristo. Na essência, como deveria ser. E eles trabalharam comigo por 6 meses. Eu alcancei 50% do discipulado. Porque lá eles me levaram à meditação. Primeiro ponto, meditação. Oração. Segundo ponto, Bíblia. Segundo ponto, Bíblia. Na época, eles me levaram a um processo, que amanhã eu vou falar sobre isso, que é o processo do foco, o processo de você determinar as coisas e criar uma rotina. Ontem eu estava lendo o livro O Executivo e o Monge e o Executivo, e ele me chamou muita atenção nesse aspecto de foco, determinação e saber quem é você e o que você deve fazer. E aí dentro disso aí, eles me levaram a ter o entendimento do momento a sós, do devocional, momento a sós com Deus. E eu preciso ter este momento, independente de família, independente de igreja, independente de todo mundo. É o meu momento com Deus. E a leitura da Bíblia. Eu cheguei a ler nessa época, e depois dessa época, alguns anos, eu lia uma média de 20 a 25 capítulos da Bíblia por dia. Ou eu lia 10 à noite e lia 10 de manhã, ou eu lia 10 de manhã e 15 à noite, mas todos os dias com meditação. Eu cheguei a ler a Bíblia toda, cerca de 5, 6 vezes ao ano. Porque eu tinha um processo de discipulado que me criou uma rotina de vida espiritual. Pastor, essa palavra é pesada, rotina.
Rotina é aquilo que a gente faz, levanta cedo, faz isso, faz aquilo automático, já toma café, vai trabalhar e fica lá, depois volta, depois vai dormir, depois faz isso. Isso é uma rotina cansativa. Mas essa aqui não é cansativa, essa aqui é de vida, é de comunhão. É de trazer você a essência do cristianismo, da vida em abundância. E vida em abundância, eu vou falar daqui a pouco. Vida em abundância, eu quero terminar aqui. Libertação. Se eu não sou liberto, porque eu não passei por isso. Se eu trago dor, rancor, amargura, ódio, e deixo fruir o meu temperamento é sanguíneo. Imagina. Ele é sanguíneo. Como viver com isso? Passando por um processo de libertação. Aí eu preciso de ir para o discipulado para me conhecer. Amanhã, quem sou eu? Quem sou eu? Dentro do cristianismo. Não dentro de igreja, dentro do cristianismo. Qual o meu propósito? Deus tem um propósito para comigo. Qual é esse propósito? Já descobri qual é a vontade de Deus para a minha vida. E aí vem transformação. Transformação. B. Transformação. Essa palavra transformação é metamorfose no grego. Metamorfose. A salvação vem a metanoia, que entra no estudo da manhã, que me leva ao conhecimento do caminho que eu devo andar e deixo para trás toda dor, todo rancor, todo ódio, toda amargura, toda decepção, todo sentimento de tristeza que tinha na minha vida eu tenho que deixar para trás. E aí vem a transformação. Transformação é a metamorfose. A partir deste momento, da salvação, da libertação, eu posso ter salvação, mas não fui liberto, não fui transformado. Eu continuo o velho homem. Eu não vivo a essência da vida. E aí essas coisas são difíceis de entender isto. E às vezes a gente fica perguntando por que determinados cristãos fazem essas coisas. Por que determinados cristãos fazem estas coisas? Aí vem uma dificuldade enorme. Como é que nós podemos evidenciar essas características? Isso vai fluir tremendamente na minha vida, no meu entendimento, na minha condição. Eu queria que você meditasse um minutinho. Pega um papel. Pega um papel aí, por favor. Pega um papel aí. Pega uma caneta. Vou passar a próxima página aqui, depois eu volto aqui. Faça uma lista. Faça uma lista de 8 coisas que te impedem de servir como servo. De servir como servo. Um minutinho para você. A lista é isso aí e eu quero discutir essas coisas com você. Tá bem? Um minutinho só, vou dar esse tempo para você. Tá bom? Um minutinho, estou te aguardando aí. Faça uma lista de 8 coisas que impedem você de servir a Cristo como servo. 8 coisas. Acho que quando a gente mexe em alguma coisa dessas aqui, a coisa desconecta, não sei como é que funciona. Tá dando para você ler aqui, tá? Listar 8 coisas que impedem de servir como servo. Vamos lá, na primeira coisa aqui, eu vou colocar aqui. Primeira coisa. Primeira coisa.
que é que te impede de servir a Cristo? Aqui eu vou dizer, em primeiro lugar, que seria o... Aqui, em primeiro lugar, seria o eu. Tá dando para você ler aí? O eu. Por que o eu? Porque a predominância sobre a grandeza da minha vida, eu sempre, eu sou, eu faço, eu realizo. E às vezes eu já até ouvi alguém dizer assim, olha, se eu sair desta igreja, ela fecha. Olha, se eu não estiver aqui trabalhando, essa igreja vai ter problemas. O eu é a predominância de não entender o princípio do reino de Deus e do serviço. Se não entende isso, como que eu vou servir a Deus? Como que eu vou servir? Me diga aí, só isto. O que você é? Você é um servo ou você é você? Tudo gira em torno de você. Tudo funciona por causa de você. Hã? Como é que funciona isso? Não sei. Aí tem uma coisa interessante que vai funcionar para nós. Preste bem atenção. Eu tenho a salvação, libertação e transformação. Eu não posso experimentar a libertação e a transformação se o eu é que domina. Aí eu vou fazer uma pirâmide aqui, só para você ter uma ideia. Ó, 3 fases só. Aonde é que Deus deveria estar aqui nessa pirâmide? Onde é que ele deveria estar aqui nesta pirâmide? Ele tem que estar aqui em cima. Deus é o Senhor de todas as coisas. O eu está abaixo, tem que estar abaixo da pirâmide. Tem que estar aqui embaixo. Porque se eu mudar isso aqui, se eu alterar isso aqui, é o que nós vamos chamar de ser. Ser antes de ter. Ou ter antes de ser. Eu jogo o ser aqui e coloco o ter aqui. Ou faço o inverso, o ter antes do ser. Eu posso inverter isto aqui, e aí eu vou entender porque a predominância do ser teria que estar aqui embaixo, mas a predominância do ser está lá em cima, eu sou, eu faço, e o ter está aqui no alicerce, na base. Aí surge uma dificuldade enorme sobre isso. Uma dificuldade enorme, 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 enorme. Aí entra para nós o entendimento. Eu preciso entender que eu nasci de novo para ser servo. A partir do momento que eu nasci de novo, que eu fui salvo, a partir deste momento eu desapareço. Eu não tenho mais eu. Não tem mais eu. Tem o servo. Não tem mais eu, tem o servo para servir. E o novo nascimento não é ser membro de uma igreja, não é ser dizimista, não é ser ofertante, não é fazer isso, não é cantar, não é pregar, não é orar, não é contribuir. Tudo isso faz parte do servo. Mas isso não está como predominância na vida do servo. Ele está ali para servir, para levar adiante o processo. O interessante é que nesse processo aqui, de esclarecimento e transformação, em seu início não é belo e muito menos agradável. Porque quando eu estou passando por aquele processo que eu coloquei ali, o resultado é fantástico.
Mas nesse processo existem várias etapas do discipulado e cada qual com a sua particularidade. É a remoção da crosta, ou eu sou uma pedra preciosa, um diamante, mas porém eu estou com uma crosta, com uma camada que me impede de brilhar, que me impede de apresentar a luz de Cristo, que é aquilo que eu coloquei lá, que é a conversão. Eu falei sobre isso. A conversão é a metanoia. Eu estou indo nessa direção e eu faço uma conversão. Eu viro o volante do carro, estou fazendo uma conversão, mudando a direção. Isso chama-se conversão. Quando eu faço a conversão, eu começo a caminhar pelo processo da lapidação, que é a remoção de todas aquelas coisas lá atrás que estavam na minha vida. Lapidação é onde as arestas são removidas. É o polimento, é a experiência com o Espírito Santo. E aí vem quando tira tudo isso, que faz a lapidação, que tira toda a crosta, tira toda a dor, toda a mágoa, todo o rancor. Eu não vou alimentar mais essas coisas, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Como eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, então vem o processo do eu, vem o processo do crescimento. Vamos lá, deixa eu desenhar isso aqui para você. Processo do crescimento. Como é o processo do crescimento? Estou escrevendo aqui bem errado. Processo do crescimento. Como que é o processo do crescimento? Nascer e crescer. Ok. Eu nasci de novo. Sou uma nova criatura. Nascer e crescer é um meio. Crescer é um processo. E fica bem claro que ao nascer, a tendência natural é crescer. Crescer é imperativo na vida cristã. É imperativo. A fase na vida cristã do crescimento são o método mais genial que Deus criou para o ser humano e qualquer ser humano que tem um encontro com Cristo deve alcançar a maturidade. Maturidade. Paulo escreve a uma comunidade, dizendo assim: eu não pude falar a vocês como é espiritual, porque ainda sois carnais, sarx. Sarx é carnalidade, predominância de carnalidade. Ele disse: ainda não pude falar com vocês, porque vocês ainda são carnais. Mas vocês precisam crescer. Vocês precisam crescer. Crescer é o processo evolutivo das fases da vida cristã. É o processo evolutivo das fases da vida cristã. E isso é fundamental para você. Ninguém nasce natural e fisicamente grande, pois existem cuidados especiais. Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Está lá em Lucas, capítulo 2, verso 40, e 1 de Pedro 2 e 2, 1 de João 2 e 12. Aí o processo do crescimento é a etapa, primeiro, da inocência. É sincero, é cheio de alegria, é simples, é perdoador, é humilde. E aqui é a oportunidade de se formar a vida cristã real, firme e alicerçada. Solo, terra, árvore plantada junto a ribeiros. Aí eu vou te fazer um gráfico aqui para você rapidinho. É uma escada. Ó, primeiro aqui, 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 aqui. É um processo de crescimento. Só que nesse processo de crescimento aqui,
ele é diferente de qualquer outro processo de crescimento. O primeiro ponto aqui, de maturidade para chegar, para crescer, você precisa desejar. Não sei se está lendo, dando para você ver aí o que eu estou escrevendo aqui. Na maturidade, o primeiro é desejar. E desejar, a primeira de Pedro diz, desejai ardentemente o leite, para que você possa desenvolver. 1 de Pedro 2:2. Eu já estou terminando, queridos. Me aguarde só um minutinho aí, tá? 1 de Pedro 2:2. Só ler para você aqui. 2:2. Diz assim: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. Você vai desenvolvendo a sua salvação para chegar à maturidade. Maturidade é quem tem domínio próprio. Maturidade é quem sabe amar. O segundo processo aqui, é amar. Amar. É o segundo processo, é amar. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser. Se você não fizer isso, você não vai ter esse entendimento. Aí a escada vai sendo desenvolvida aqui, Veja bem, você começa daqui para baixo, não é de baixo para cima. Anteriormente eu disse, você tem que ser servo e começa na pirâmide lá embaixo. Se você começar aqui e querer subir, não dá certo. Você sobe errado. Aí vem conhecer. Rapidinho eu estou terminando isso aqui. Rapidinho, aguenta aí mais um minutinho. Conhecer. Eu preciso desejar, eu preciso amar e eu preciso conhecer. Oséias capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer é uma informação, você tem uma informação a respeito de Cristo. Uma informação a respeito de Cristo. Você não conhece a Cristo, você tem uma informação. E amanhã eu vou te mostrar o que é informação e o que é conhecimento. Informação, eu sei que o João é isso, que o Pedro é aquilo, já ouvi falar disso. Mas conhecer é andar junto, é caminhar junto. E caminhando junto você vai conhecer com quem você está caminhando. E o terceiro aspecto aqui, eu paro aqui, é crer. É crer. Quantas horas? Eu não sei, são 21h04. 21h04. Eu vou parar por aqui, mas veja bem, desejar, amar, conhecer, crer e viver. Crer e viver. Se você não envolver com esses aspectos, você nunca será um cristão, nunca servirá o Senhor. Aí a vida cristã no processo de crescimento na comunidade é intimidade na palavra. A palavra de Deus penetra até a alma, divide corpo, alma e espírito. Discerne pensamentos e propósitos. Discerne pensamentos e propósitos. Esse é o fundamento da palavra de Deus e é o fundamento da vida em Cristo Jesus. Amanhã nós vamos falar sobre propósitos. Amanhã nós vamos falar sobre como você criar um segmento, um foco para você desenvolver e como você criar o que nós chamaríamos de um processo de rotina. Você come todo dia, você levanta todo dia, você troca de roupa todo dia, isso é normal. Aí você precisa de um processo de crescimento, de rotina, que você faça espiritualmente as suas obrigações em primeiro lugar. Senão você não consegue fazer, entendeu? Entendeu? Não, te aguardo aqui amanhã, tá bom? Que eu mais o meu amigo aqui, a gente fala um minutinho, mas aí a gente vai para 10. Eu ainda não falei nem um minutinho ainda, mas não vou falar não. Amanhã eu te vejo aqui, tá bem?